Petim, editora do site de economia do Globo. Estamos aqui com o Carlos Eduardo Viana, doutor Carlos Eduardo. Ele é sócio da área de relações trabalhistas do escritório Siqueira Castro Advogados e vai responder as perguntas de internautas e de leitores que mandaram por e-mail também, leitores do impresso. A primeira é o Samuel Fernandes, que ele pergunta: o horário de minha empregada é até 5 horas. Ela dorme no trabalho. Se às 10 horas da noite eu pedir um copo de água, terei que pagar 5 horas extras? Boa tarde, Liane. Obrigado pelo convite. Com relação a essa pergunta que foi feita pelo leitor Samuel, bem, o que a PEC assegura para as empregadas domésticas, para os empregados domésticos em geral, é uma jornada de trabalho de 8 horas. Então, se às 5 horas da tarde ela já cumpriu essa jornada de trabalho, a partir dali ela tem o direito de não mais trabalhar e entrar no período dela de descanso até o início da próxima jornada. Se você tem efetiva necessidade, um efetivo desejo de que a qualquer momento você possa acioná-la para servir um copo d'água, você tem duas alternativas. Ou você muda os seus hábitos, porque a nova legislação vai te tornar esse ato um ato que vai custar caro para você vai ter que pagar como hora extra, ou então você assume essa despesa, porque efetivamente ela está à sua disposição. Você está falando de pedir um copo d'água às 10, mas você poderia pedir às 9, poderia pedir às 8, ou poderia pedir às 8, às 9 e às 10. Então, se você está com o empregado à sua disposição, o que a legislação nova está fazendo é te obrigar a pagar por isso. Então, você tem que ajustar a jornada do seu empregado às suas reais necessidades. E se esse ajuste, ainda assim, não for suficiente para atender o que você deseja, aí a solução, infelizmente para você, vai ser ter que pagar as horas extraordinárias. Não há como colocar um empregado à sua disposição durante todo esse tempo e não pagar por isso. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que está na lei. Como acontece com qualquer outro empregado numa empresa, enfim. Se você na sua empresa for empregado, não for o dono, e ficar à disposição do patrão, a hora que ele te acionar, aquilo ali vai ser considerado como jornada de trabalho. Se estiver dentro da jornada normal, ótimo. Se estiver acima da jornada normal, é jornada extraordinária. Outra pergunta, Nelson Fonseca, também sobre as novas regras que entraram, vão entrar em vigor, devem entrar em vigor semana que vem. Foi o projeto aprovado, a PEC, aprovada ontem, deve ser promulgada semana que vem, só explicando melhor, né? E aí deve entrar em vigor 2 de abril, que cria novos direitos para as domésticas. Agora, Nelson Fonseca pergunta, diz que a empregada doméstica dele tem 2 folgas semanais. Ele quer saber se ele pode dar essas folgas em 2 dias úteis, se ela trabalhar sábado e domingo. Olha, como eu falei, a PEC, o que ela fez foi tornar aplicável aos domésticos alguns direitos que existiam no artigo 7º da Constituição Federal e que expressamente eram não aplicáveis a elas. Então, com a promulgação da PEC, todos aqueles itens ali passam a ser aplicáveis às empregadas domésticas. Entre eles, existe um que trata do descanso semanal e que diz preferencialmente aos domingos. A regra que se tem hoje para os empregados regulamentados pela CLT é que você, pelo menos uma vez ao mês, você tem que dar uma folga aos domingos. A Constituição fala em folgas preferencialmente aos domingos. Se a sua empregada tem 2 folgas por semana, você não tem muito que se preocupar com a questão da concessão da folga, mas é recomendável para você não deixar de descumprir a lei, que pelo menos uma delas seja assegurada aos domingos. Essa questão de aplicação de algumas regras para as empregadas domésticas, seguindo a linha geral do que já se encontra na CLT, me parece que ainda pode ser objeto de regulamentação pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nesse momento, eu posso te dizer isso. Acredito que o Ministério do Trabalho e Emprego vai seguir essa linha, se entrar nessa questão da concessão da folga semanal, deve seguir essa linha de garantir uma folga aos domingos, mas seria prudente aguardar. Tá?
A CLT ela tem um artigo expresso que diz que ela não se aplica aos empregados domésticos. O que a PEC fez não foi estender a CLT para os empregados domésticos, foi assegurar aos empregados todos aqueles direitos já indicados no artigo 7º da Constituição Federal. Então, a questão da aplicação integral ou parcial de algumas regras da CLT para facilitar a regulamentação dos direitos assegurados na PEC, no artigo 7º, me parece que vai depender de regulamentação. É melhor aguardar um pouco para ter certeza disso, mas como existe previsão expressa com relação aos domingos, você assegurando um domingo por mês para ela, você não tem muito que se preocupar com relação a não estar cumprindo a legislação. Outra pergunta da internauta Daniele Balaciano. Ela pergunta: quanto o empregador pagará de FGTS? Quanto será a parte do empregado? A comida deverá ser descontada? E ainda uma outra pergunta perguntando se posso dar 2 horas de almoço e 1 de lanche por dia? Bem, tentar aqui fazer por etapas, que a pergunta está dividida em diversos temas. FGTS. FGTS não tem parcela do empregado. FGTS é o pagamento feito pelo empregador, corresponde a 8% da remuneração do empregado. Remuneração aí no sentido de compreender o salário básico, horas extraordinárias, tá certo? Então, 8%. Talvez ela esteja fazendo confusão com o INSS, que esse sim é dividido entre empregado e empregador com uma parcela maior, mas FGTS é ônus exclusivo do empregador, tá certo? A outra pergunta que ela... Da comida, se pode ser descontada. Bem, eu entendo pelo teor da sua pergunta que você já tem essa empregada. Se você hoje em dia não faz esse desconto, passar a praticar o desconto a partir de agora pode ser interpretado como, certamente será interpretado como uma alteração prejudicial para o empregado. Porque se ela tem um salário líquido, por exemplo, de 1.000, vai passar a receber 800, está alterando uma condição pactuada no contrato e alterando de uma forma prejudicial para o empregado. Então, não recomendo que faça essa alteração. Com relação, se você estiver falando em tese para um contrato novo, que vai começar depois da promulgação da PEC, aí eu recomendo aguardar a regulamentação do Ministério do Trabalho para ver se vai ter alguma alteração com relação, alguma regulamentação com relação a esse ponto específico. Finalmente, com relação à questão da hora extraordinária, do intervalo, também a CLT hoje ela prevê que você pode ter no máximo um intervalo de 2 horas. Como eu disse, a PEC não colocou os empregados domésticos sob o regime da CLT. Ela assegurou para os empregados domésticos alguns direitos que a Constituição Federal, todos os direitos que a Constituição Federal indica no artigo 7º. Essa questão da concessão de intervalo, a 2 horas seria possível, 1 hora de lanche, não existe previsão para isso. Então, melhor aguardar a regulamentação para ver como é que o Ministério do Trabalho e Emprego vai interpretar esse assunto, vai abordar esse assunto diante dessa situação de que a CLT não se aplica automaticamente de forma íntegra para os empregados domésticos. Tá, outra pergunta aqui, que eu acredito que muita gente tem essa mesma dúvida. Quando a empregada dorme no trabalho, que é o Felipe Quadra, quando a empregada dorme no trabalho por opção própria, porque não quer ir para casa, porque é muito longe, é muito cansativo, você ter 2, 3 horas para chegar em casa. Deve-se pagar adicional noturno por causa disso? Em que momento, como estabelecer o fim da jornada e o começo? A coisa de comprar um livro de ponto, deve-se comprar um livro de ponto e cobrar que seja assinado certinho? Bem, pelo que nós que trabalhamos nessa área temos visto e lido até o momento, essa questão do empregado que dorme no emprego por opção própria, me parece que assim, talvez a com menos controvérsia, embora gere muitas dúvidas, mas todos os operadores do direito, os estudiosos,
estão analisando no sentido de que se o empregado não está à disposição do empregador, aquilo ali não vai ser considerado como hora extra. Mais ou menos dentro da linha que eu respondi para aquele nosso internauta que perguntou sobre a possibilidade de acionar empregado às 10 horas da noite para prestar algum tipo de serviço. Se a sua empregada terminou a jornada de trabalho dentro da hora estipulada e dentro do limite legal, se a partir daquele momento ela não está mais à sua disposição, não há por que considerar isso como hora extraordinária, nem como hora a ser remunerada com adicional noturno. Acredito que, diante das peculiaridades do serviço doméstico, esse assunto vai ser necessariamente objeto de regulamentação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, embora eu também entenda que essa regulamentação seja mais fácil do que outras situações mais delicadas que a gente tem, como, por exemplo, babás, pessoas que cuidam de idosos, entendeu? Para aquela empregada que presta serviço doméstico normal e à noite fica ali usando o espaço do quarto apenas para dormir, não está à disposição do empregador, eu não vejo muitas dificuldades. Com relação à questão de controle de jornada, acho que por cautela, até que saia a regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego, não custa que cada empregador tenha algum tipo de registro da jornada de trabalho. Pode ser por um livro de ponto, pode ser por algum outro mecanismo de controle. Os mecanismos que tem são mecanismos ou de controle manual ou controle mecânico, controle eletrônico. Não se aplica para doméstico, você não vai botar um relógio de ponto ou um ponto eletrônico na sua casa, mas você pode ter um livro onde você anota ali diariamente a jornada, o empregado assina, atestando que aquela jornada foi cumprida naquele dia. Então, pode ser uma alternativa nesse início. Acredito que o Ministério do Trabalho e Emprego deva regulamentar isso com a maior brevidade, mas é importante sim ter algum tipo de controle, principalmente se existe a possibilidade de ter serviços extraordinários, porque pelo menos você vai estar registrando ali aquilo que efetivamente foi trabalhado e não correr o risco de ter uma jornada depois alegada de forma irreal. Tá, então, só para situar quem chegou agora, a gente está aqui no Hangout com o Carlos Eduardo Viana Cardoso. Ele é sócio da área de relações trabalhistas do escritório Siqueira Castro Advogados. Ele está tirando as dúvidas sobre a PEC das domésticas, dos internautas, dos leitores. A gente tem aqui a dúvida de Rosana Fleury. Ela pergunta o seguinte, que ela atualmente não desconta, ela paga o INSS inteiro. Ela não desconta a parte do empregado, ela paga o integral. Ela quer saber se ela pode começar, então, a descontar para compensar esse aumento de custos que ela vai ter. Bem, o desconto da Previdência Social, da parte do empregado está previsto em lei. A questão que pode surgir numa situação como essa é que, como o empregador sempre assumiu esse custo, isso pode ser interpretado, pode ser questionado numa eventual ação na Justiça do Trabalho como sendo uma forma de benefício que o empregador estava dando para aquele empregado. Dependendo do valor e dependendo do tempo que isso esteja ocorrendo, pode gerar no futuro um questionamento e até mesmo uma obrigação de pagar aquilo que deixou de ser concedido a partir dessa mudança da forma como ela está sugerindo. Existe, como eu disse, existe amparo legal para que o empregado contribua com a parte dele, mas é preciso fazer uma análise de quanto tempo essa situação perdura, com o empregador assumindo integralmente o pagamento da Previdência Social, para que se venha a acontecer um questionamento sobre essa alteração, para que a gente possa avaliar se existe um risco efetivo ou não. Se é uma coisa que aconteceu há 2 ou 3 meses, é diferente de algo que está acontecendo há 3 ou 4 anos. Porque a Justiça do Trabalho tem como é que se diz? A Justiça do Trabalho tem como padrão entender que os benefícios concedidos aos empregados não podem ser
retirados depois de um certo tempo, porque já incorporam ao patrimônio do empregado. Então, essa alteração ela pode ser considerada como prejudicial ao empregado. Tá. Agora, sobre os cuidadores de idosos. Eu tenho aqui a pergunta de Carlos Rodrigues. Ele diz que ele tem um cuidador que trabalha 24 horas e folga 24 horas. Ele quer saber como seria esse cálculo agora de horas extras e de jornadas. E quer saber se pode excluir hora de almoço e de jantar do total a ser pago. E a coisa de dormir com o idoso, eventualmente assistindo o idoso à noite, ou seja, ele está à disposição. Essa coisa de cuidador do idoso, muita gente está com dúvida, né? Essa coisa dos cuidadores das pessoas idosas é realmente bastante delicada. No caso específico aí do nosso amigo internauta, a situação que ele vive hoje é uma situação que não encontra na legislação até então em vigor, não encontraria nenhum tipo de proibição. Você tem um empregado trabalhando 24 horas seguidas, depois folgando 24 horas, isso não teria assim maiores problemas para um empregado doméstico. Só que essa situação mudou. Então, hoje você já tem, a partir da promulgação, você vai ter a jornada de 8 horas. Essa situação que ele relata é uma situação que estaria contrariando as regras aplicáveis aos empregados domésticos. Então, isso vai ter que ser alterado. Como eu falei, você tem hoje em dia várias situações como essa, e eu acredito que o Ministério do Trabalho e Emprego vai ser sensível a essa situação para que tente regulamentar de uma maneira que possa ser a melhor possível para a situação. Então, eu recomendo que ele aguarde, mas de qualquer maneira, não vai ser possível trabalhar com essa jornada que ele está indicando, porque está fora dos limites do que a lei prevê. Então, por enquanto, ele está numa situação irregular. O mais adequado seria acertar essa situação e ter uma mão de obra suplementar para poder dar conta de toda essa necessidade, ou aguardar mais um pouco a questão da regulamentação para ver se vai ser possível vai existir alguma flexibilização. O ideal seria ele ter uma mão de obra suplementar e depois, com a regulamentação, ver como é que fica essa questão da mão de obra. Mas hoje a situação dele, a partir da promulgação, a situação dele está extrapolando os limites da lei. Pois essa questão da carga dessa jornada, qual é que a lei permite? Porque a gente tem também aqui, Sérgio Lima perguntou pela internet agora, fez essa pergunta, o que a lei permite? O 24 por 24, então não. Ele pergunta se 36 por 36 permite. Olha, a jornada de 12 por 36, ela é aceita para determinadas categorias, principalmente o pessoal de hospital, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas mediante a previsão em acordo coletivo. Para os empregados que não são dessa área, não é uma jornada que seja aplicável e com previsão legal. Ela é aplicável, 12 por 36 é aplicável para o pessoal que eu falei, de hospitais, essa categoria dos trabalhadores. Você tem diversas alternativas de diversas outras empresas que trabalham com manutenção de equipamentos, as empresas de eletricidade, de telefonia. Você tem várias alternativas, muitas delas previstas em acordos coletivos. Mas o fato é que, para os domésticos, você tem que observar aquilo que está na PEC. São 8 horas por dia, com direito a intervalo, com direito a folga semanal. Então, isso é um assunto que também vai ser abordado, acredito eu, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nem que seja para dar linhas do que possa vir a ser tratado em acordos coletivos entre os sindicatos das empregadas domésticas e o sindicato dos empregadores domésticos, que não sei se aqui no Rio existe, eu nunca ouvi falar, mas
Em São Paulo eu sei que existe, outras cidades existem, então as categorias profissionais vão ter que se organizar e as categorias dos empregadores também, para que possam, se for o caso, negociar com dentro da linha fixada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Outra pergunta de Ana Cíntia Lazari. Ela pergunta o seguinte: as horas extras pagas serão incorporadas ao salário? E em que momento isso acontece? E qual é o prazo mínimo e máximo de contrato de experiência com a doméstica? Existe uma diferença entre incorporação de hora extra e integração de hora extra. Você incorpora, fala-se em incorporação quando você tem a supressão de hora extra. Então, o empregado que recebe hora extras com habitualidade e que deixa de receber, é comum você ver na Justiça do Trabalho pedidos de incorporação das horas extras. Qual é o fundamento para isso? Ele, durante alguns anos, recebeu uma remuneração mensal, que uma parcela expressiva era composta por horas extras. A partir do momento que as horas extras deixam de ser pagas porque deixou de trabalhar em regime extraordinário, a remuneração mensal dele cai pela falta do pagamento daquelas horas que deixaram de ser trabalhadas. Então, é comum você ver pedidos em processos trabalhistas para que aquela média das horas extras suprimidas seja incorporada e passe a fazer parte do salário. Isso é o que a gente fala de incorporação. O TST, já há alguns anos, editou uma súmula fixando uma regra para pagamento de uma indenização no caso de supressão de horas extras. Antigamente falava-se incorporação, agora existe uma indenização. Mas incorporação é nesse sentido. O que eu acho que a pergunta tenta atingir é a questão da integração do valor das horas extras na base salarial do empregado. Isso aí é uma regra que existe sim, e eu diria que integra. Se você tem horas extras habituais, elas devem ser integradas ao valor do salário para efeito de cálculo de férias, 13º, pagamento de verbas rescisórias. Ao mesmo tempo, as horas extras pagas mensalmente, habituais ou não, elas devem ser computadas na base de cálculo do fundo de garantia para o tempo de serviço e também na base de cálculo da previdência, do recolhimento da cota previdenciária. Então, você computa as horas extras pagas, habituais ou não, para efeito de FGTS e recolhimento da contribuição previdenciária, e você integra pela média anual para efeito de pagamento de férias, 13º e verbas rescisórias, desde que essas horas tenham sido pagas com habitualidade. Para a integração é necessária a habitualidade. Para o recolhimento do FGTS e da Previdência Social, não. Havendo pagamento, eles têm que ser computados na base de cálculo desses valores, dessas contribuições, desses encargos. Manuela Galvão pergunta se ela pode diminuir o salário registrado em carteira para, em cima desse salário menor, jogar as horas extras e aí chegar ao valor atual. Não, salário não pode ser reduzido. Isso está expresso na Constituição, isso é um princípio básico do direito do trabalho, você não pode reduzir salário. Se você tem um empregado e esse empregado faz horas extras, as horas extras têm que ser calculadas e pagas com base no salário dele hoje. Você não pode diminuir o salário para dizer, olha, o seu salário, em vez de 1.000, vai ser de R$800, e aquelas horas extras que eu pago para você, que representam R$200, eu estou pagando isso. Você está redução de salário e pré-contratação de horas extras não é possível. A resposta, nesse caso, para ela, infelizmente, é não. A gente tem uma pergunta, falando que ela estava em fase de contratação, Beth Oliveira, fase de contratação de uma empregada, mas ela está preocupada com os encargos de auxílio creche, salário família, porque essa empregada tem 2 filhos com menos de 5 anos, acho que abaixo de 6 é que tem. Como é essa coisa do auxílio creche? Quem paga? É o patrão? Isso depende de regulamentação. A gente não sabe como o Ministério do Trabalho e Emprego vai regulamentar esse assunto. Existe uma regra hoje do salário família, para você pagar salário família. Esse salário atinge um valor, não é um valor muito expressivo, eu confesso que eu não tenho de cabeça aqui o valor exato do salário família, mas não chega, acho que é 30 ou 40 reais por filho. Mas a questão do auxílio creche,
a questão do auxílio creche é algo que esse depende de regulamentação, porque você tem na CLT a obrigatoriedade das empresas com mais de 30 empregados de possuírem creche. As empresas, mediante acordo coletivo, podem fixar o pagamento de um auxílio creche ou um reembolso de creche. Só que isso é dentro de uma estrutura empresarial. A CLT fala de 30 empregados. A gente já viu aqui que a CLT não foi estendida para os empregados domésticos. Então, isso depende de uma regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá. Elizabeth Matos pergunta se o empregador precisa recolher o imposto de renda. Não vou recolhendo na fonte quando passa da faixa de isento. Olha, essa parte de recolhimento de imposto de renda, embora eu não seja especializado na parte tributária, eu vou dar o exemplo pessoal. Se eu receber de uma pessoa física um pagamento de honorários que ultrapasse a faixa de isenção, eu tenho que fazer o recolhimento do carnê-leão mensalmente. Então, para o empregado doméstico, salvo regulamentação em contrário, seria o caso de pagamento de carnê-leão, se ultrapassar aquele limite da isenção, porque o pagamento está sendo feito por uma pessoa física para outra pessoa física. As empresas, quando fazem pagamento e fazem a retenção, elas têm todo um procedimento previsto pelas normas da Receita Federal de retenção, recolhimento e depois informação para a Receita Federal dos valores que foram retidos em nome daquele empregado. Tanto que, anualmente, as empresas fornecem para os empregados o informe de rendimento para efeito de declaração da declaração anual de ajuste. Como a gente está falando de situações de domésticos, que os empregadores são pessoas físicas, eu acredito que não seja intenção da Receita, nem dos legisladores, criar mais esse encargo para o empregador, obrigando a ele fazer a retenção, o recolhimento do imposto de renda. Me parece que a manutenção do recolhimento via carnê-leão deve ser mantida, não tem por que ser alterada. Outra pergunta que a gente recebeu de muitos internautas, muitos leitores. É possível fazer um banco de horas? Tem muitos casos em que o patrão libera a empregada na sexta-feira muito cedo. Ele pode usar essas horas para fazer horas extras nos outros dias? Vamos trocar a palavra banco de horas por regime de compensação. O banco de horas é um mecanismo existente na CLT e que depende, para funcionar, de ser acertado via acordo coletivo entre o sindicato e a empresa. O mecanismo básico de funcionamento de um banco de horas é a compensação, mas não se deve utilizar o termo banco de horas para a relação doméstica. É possível, sim, com relação ao seu empregado doméstico, agora que ele tem essa jornada fixada em lei, você trabalhar utilizando compensação de jornada. A própria Constituição Federal fala em compensação por acordo ou convenção coletiva. Acredito, tal como outros aspectos ligados à jornada, que esse assunto venha a ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, porque não existe aqui no mecanismo nas normas previstas no artigo 7º da Constituição, um aprofundamento em detalhes de como é que isso funciona. Mas pelas regras gerais que se utiliza para controle de jornada, utilização de pagamento de horas extraordinárias, controle de jornada extraordinária, a compensação é possível, sim. Mas eu acho que seria assim, um pouco assodado da nossa parte falar em como isso vai funcionar, uma vez que me parece que isso é matéria para ser regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Então, só lembrando, estamos conversando com o Dr. Carlos Eduardo Viana Cardoso, ele é do escritório Siqueira Castro Advogados, especialista em relações trabalhistas. Temos aqui pergunta de Ricardo Saldanha. Ele diz que a empregada dele trabalha menos de 44 horas semanais. Trabalha de 8h30 às 4h30, 1 hora de almoço.
ele quer saber o que ele faz, como vai ser o pagamento dos impostos. Acho que fica no mesmo, né? Eu acho que ele tem que dar graças a Deus que ele não está com nenhum problema do tipo dos outros que a gente ouviu aqui, das diversas perguntas. Se ele está dentro da lei, a empregada dele trabalha dentro da jornada prevista na lei. O que ele tem que fazer apenas é fazer os recolhimentos dos encargos de previdência social, e agora ele vai ter que fazer do FGTS, e está tranquilo, não tem maiores dificuldades. O custo dele vai aumentar por conta da parcela do FGTS. E numa eventual demissão sem justa causa, ele vai ter o pagamento de alguns valores a mais que ele não teria até ontem. Então, me parece que no caso dele é tranquilo. Ele vai ter que pagar o FGTS. O resto ele já está pagando, pelo que ele diz, ele já está pagando. Então, o acréscimo que ele vai ter é do FGTS. Já está cumprindo a lei. Já está cumprindo a lei. Eu queria só que o senhor esclarecesse o que entra em vigor assim que a lei for promulgada e o que ainda depende de regulamentação dos direitos todos que ela vai ganhar, que elas vão ganhar. Eu vou fazer uma leitura para você rapidamente aqui do artigo 7º da Constituição Federal, que a PEC aplica todos os direitos previstos nos diversos incisos do artigo 7º. Então, o inciso 1º, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. Hoje em dia, essa proteção contra a despedida arbitrária, ela depende de uma lei. Para todos os empregados, domésticos ou não, ela depende de uma lei que ainda não foi editada. Enquanto essa lei não é editada, está valendo a regra do ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 10º, que foi o que fixou a multa de 40% do FGTS, que já virou já está na legislação ordinária, e a questão da estabilidade das gestantes. São as proteções que existem no ato das disposições constitucionais transitórias. Então, esse artigo ele depende de regulamentação, porque não foi regulamentado para ninguém. Está na Constituição e não foi regulamentado para ninguém. Seguro-desemprego depende de regulamentação. Já existe a previsão do seguro-desemprego para as empregadas domésticas. Depende hoje em dia do empregador ter optado por recolher o fundo de garantia, que até então era facultativo. O que resta saber é se o governo vai manter a regulamentação que já existe para o FGTS facultativo e, consequentemente, para o seguro-desemprego, ou se eles vão fazer uma nova regulamentação. Então, o seguro-desemprego, o que se tem lido é que depende de regulamentação. Eu entendo que já existe uma regulamentação, cabe ao governo decidir se vai manter essa regulamentação que existe, como eu falei, para a situação opcional de recolhimento do fundo de garantia ou não. O fundo de garantia, que é o inciso 3º, é o que eu falei antes, depende de saber se o governo vai manter a regulamentação existente ou não. Salário mínimo, isso já existia, esse é o inciso 4º. Salário mínimo previsto em lei, isso já existia antes. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Isso normalmente é uma regra discutida em acordos coletivos. Piso salarial de categorias. Você tem categorias de eletricitários, categorias de motoristas, diversas categorias profissionais que negociam, quando a lei não prevê um piso salarial, elas negociam via acordo coletivo. Então, esse piso salarial, ele proporcional à complexidade do trabalho, ele pode vir fixado em lei ou em acordo coletivo. O que não impede de que, se ele tiver sido fixado em lei, por acordo coletivo ele seja até elevado. Mas isso foi assegurado para as domésticas, mas vai depender, obviamente, ou da regulamentação da profissão ou do acerto via acordo coletivo. Irredutibilidade do salário, que é o inciso 6º, já existia, já estava assegurado para elas, e respondi até uma pergunta há pouco, dizendo que não pode reduzir o salário do empregado. O inciso 7º, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável. Esse está no inciso da Constituição, do artigo 7º, mas eu desconheço remuneração variável para doméstico. Não é uma forma de remuneração que se aplique a empregados domésticos. O inciso 8º, 13º, que já existia, então não houve alteração. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, que é o inciso 9º, depende de regulamentação.
embora já exista na CLT um artigo fixando em 20%. 20% do valor da hora é para a remuneração da hora noturna. Entendo que, na falta de regulamentação, você pode aplicar direto o artigo 73, mas é consenso que, pelas particularidades dos serviços domésticos, que esse assunto venha a ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O inciso 10º, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Isso não é algo do dia a dia. Então, vai ser considerado crime se o salário for retido de forma dolosa pelo empregador, mas não é algo que vai mexer muito com o dia a dia dos empregados. Participação nos lucros ou resultados, inciso 11º, é uma regra que existe lei tratando desse assunto, mas é uma lei voltada para empresas, para atividade econômica. Como o trabalho feito no âmbito residencial e não visa lucro, não é uma atividade econômica, eu acho que, embora esteja previsto aqui no artigo 7º da Constituição, não é algo que vai ser aplicável para as empregadas domésticas. Salário família, já falamos sobre isso, a questão da regulamentação do salário família. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas, também depende de regulamentação, não depende da regulamentação, mas pode ter alguma regulamentação no que diz respeito a situações especiais, como a gente viu, das domésticas, de quem vai dormir no trabalho ou não. Então, é uma regra auto-aplicável, mas que em determinadas situações pode vir a ser objeto de regulamentação pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos não é aplicável para domésticos. Inciso 15º, repouso semanal remunerado, já existia e continua valendo, preferencialmente aos domingos. Inciso 16º, remuneração do serviço extraordinário com 50%. Isso não tem regulamentação. Se faz hora extra, tem que ser remunerado com 50%. Gozo de férias anuais remuneradas. Isso já existia, permanece. Licença gestante, já existia, permanece. Licença paternidade, já existia, permanece. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Qualquer legislação que seja editada visando a proteção do trabalho da mulher, seja doméstico ou não, vai ser aplicável aqui para as empregadas domésticas. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, já existia e permanece. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Isso precisa ser regulamentado. As normas de segurança, higiene e saúde do trabalhador, que hoje existem, são editadas pelo Ministério do Trabalho, mas não foram editadas prevendo o trabalho doméstico. Então, isso vai ter que ser regulamentado. Redução adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. A indicação do que é uma atividade penosa, atividade insalubre ou atividade perigosa vai depender de regulamentação. As atividades perigosas que você tem hoje na lei, que é eletricidade, inflamáveis e combustíveis, não se aplicam para domésticos. Mas a questão de insalubridade pode ser aplicável. Então, vai ter que saber se manuseio de determinados produtos químicos, em que quantidades. Acredito que não, mas vai ter que ser visto se aquele produto pode gerar o direito ao adicional de insalubridade ou não. Aposentadoria, que é o inciso 24, já existia, então permanece. Assistência gratuita, que é o 25, aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos, auxílio creche, já falamos sobre isso, depende de regulamentação. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Está previsto aqui que serão reconhecidos, precisam ser celebrados. Se forem celebrados, na forma da lei, vão ter valor. Proteção em face da automação na forma da lei. Não é aplicável para doméstico, porque o ambiente de trabalho doméstico não é um ambiente que sofra automação. Então, quer dizer, na prática só entra já em vigor a questão da jornada. E depois depende de regulamentação do FGTS.
Isso. Todas as outras questões. Seguro contra acidente de trabalho depende, né, de regulamentação. A prescrição é uma regra que já era aplicável. Proibição da diferença de salários. Aqui são regras menos que afetam o dia a dia, né? Proibição do trabalho noturno para menores de 18 anos, a ser regulamentado no tocante ao trabalho perigoso e insalubre para menores de idade. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e trabalho avulso não é aplicável para as domésticas. Então, a questão da jornada, com certeza, é a que traz mais efeito imediato. Poderia dizer que o FGTS sim, mas aí está essa dúvida se vai ser regulamentado ou não. E só uma última pergunta, que eu acho que tem bastante alcance também, que é a coisa das babás folguistas, que muita gente usa. Elas começam na sexta, ali, fim do dia, 5 horas, e vão até o domingo, e cobrem a folga da outra que foi embora na sexta. Como é que fica esse contrato com essa pessoa? É considerado mensalista? Vão ser 2 dias? Essa situação da folguista realmente é uma situação curiosa, porque a figura mais próxima que a gente vê dessa folguista é a diarista, né? Sendo que a diarista, ela trabalha na nossa casa, para quem utiliza, normalmente ela trabalha, vamos dizer, de 8 da manhã às 5, 6 da tarde. Vai lá, faz o trabalho de um dia, recebe uma remuneração por aquilo ali. Se ela trabalha até 2 dias, você tem a segurança de que aquele trabalho vai ser considerado como um trabalho autônomo, sem vínculo empregatício. A partir de 3 dias, você já corre riscos. Existem tribunais que entendem que com 3 dias você já pode falar em vínculo de emprego, outros tribunais, outros juízes entendem que não. Na dúvida, vamos ficar com 2 para não ter problema. A folguista é uma situação curiosa, porque ela fica 2 dias, vamos dizer, parte da sexta, sábado, domingo, só que ela fica direto. Então, me parece que existe, comparando essa situação entre as diaristas e as folguistas, me parece que você tem um risco envolvido para essa pessoa pela quantidade de trabalho que ela vai exercer para você, entendeu? Não é um assunto que está previsto na PEC, é um assunto que você vai ter que tratar como você trata as diaristas, e vai depender o reconhecimento dessa pessoa como empregado ou não, das características que aquele trabalho que está sendo prestado na condição de folguista, das características que aquele trabalho apresente em cada situação. Se ficar comprovado um volume excessivo de horas trabalhadas, acredito que a tendência seja que aquela pessoa possa ser reconhecida como sua empregada pelo volume do trabalho executado. Porque ela vai ficar ali, repito, de sexta-feira até o final do domingo ou a segunda-feira. Na prática, você vai acabar tendo um volume de horas trabalhadas igual ou superior àquela diarista que fica 3 dias durante o dia na sua casa. Tá bom. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Carlos Eduardo. Então, vamos encerrar aqui. Foi um prazer. Estou à disposição. Obrigada.